A história de Prometeu nos faz uma pergunta que ecoa ao longo dos séculos. O que vale mais, obedecer à autoridade ou desafiar o destino para alcançar um bem maior? Prometeu não foi apenas um titã da mitologia grega. Ele foi um visionário, um rebelde e um mártir. Sua lenda é muito mais do que apenas uma narrativa de bravura. É um símbolo de resistência, sacrifício e inovação. No mundo dos deuses olímpicos, onde o poder absoluto era inquestionável, Prometeu ousou desafiar Zeus, o próprio rei dos deuses, para proteger a humanidade que ele havia criado. Imagine um mundo onde os mortais viviam na escuridão, indefesos e à mercê do capricho divino. Prometeu, com sua compaixão e inteligência, enxergou o potencial dos humanos e decidiu dar-lhes aquilo que os tornaria mais fortes, o fogo. Mas esse ato de generosidade teve um preço. A rebeldia de Prometeu não passou despercebida, e o castigo que ele enfrentou foi tão grandioso quanto seu ato heróico. E o que torna Prometeu tão fascinante para nós hoje? Ele nos lembra que todo progresso exige coragem e que as mudanças mais importantes muitas vezes vêm acompanhadas de grandes sacrifícios. Sua história nos inspira a refletir sobre o valor da liberdade, do conhecimento e da busca por algo maior. Mas quem era Prometeu antes de se tornar o símbolo de resistência? É isso que vamos descobrir no próximo capítulo. Prometeu é, sem dúvida, uma das figuras mais intrigantes da mitologia grega. Para entender a profundidade de suas ações e a magnitude de seu sacrifício, precisamos começar com suas origens. Ele era um titã, filho de Jápeto e da ninfa Climene, tornando-se parte de uma geração que antecedeu os deuses olímpicos. Mas, ao contrário de muitos de seus irmãos titãs, Prometeu era conhecido por sua astúcia e sabedoria, qualidades que o destacavam entre os outros seres divinos. Enquanto a maioria dos titãs resistia a Zeus durante a titanomaquia, a guerra entre titãs e deuses olímpicos, Prometeu tomou um caminho diferente. Ele optou por aliar-se a Zeus e aos deuses mais jovens, acreditando que eles representavam um futuro mais equilibrado. Essa decisão estratégica não apenas garantiu sua sobrevivência, mas também demonstrou sua visão única. Prometeu era capaz de enxergar além das batalhas imediatas, focando em um propósito maior. Após a vitória dos Olímpicos, Prometeu tornou-se uma figura intermediária entre os deuses e os mortais. Ele não apenas observava os humanos, ele os compreendia e acreditava em seu potencial. Isso o separava de Zeus e dos outros deuses, que frequentemente viam a humanidade como criaturas inferiores, destinadas a servir e temer os poderes divinos. Essa compaixão e senso de justiça levaram Prometeu a desafiar diretamente a autoridade de Zeus. Para ele, os humanos mereciam mais do que servidão e sofrimento. Prometeu enxergava na humanidade a capacidade de criar, inovar e se libertar das amarras divinas. E foi essa crença que o transformou de aliado de Zeus em seu maior opositor. Mas o que exatamente levou Prometeu a romper com Zeus e dedicar sua vida à humanidade? Prometeu sempre acreditou no potencial dos mortais. Enquanto os deuses olhavam para eles com desdém, ele viu uma oportunidade de criar algo único, algo que poderia transcender os limites impostos pela divindade. Assim, ele decidiu moldar os humanos a partir do barro, um material simples, mas repleto de possibilidades. Conta-se a lenda que Prometeu trabalhou com cuidado, esculpindo cada detalhe dos corpos mortais com uma precisão quase divina. Ele não apenas os fez à imagem dos deuses, mas infundiu nele uma centelha de vida que carregava sua própria paixão e criatividade. No entanto, os primeiros humanos eram frágeis e desprotegidos. Prometeu observou suas dificuldades. Eles viviam na escuridão, sem ferramentas,
sem fogo e sem o conhecimento necessário para prosperar. Apesar disso, ele enxergava em seus olhos um brilho de curiosidade, uma vontade de aprender e crescer. Foi nesse momento que ele tomou a decisão que mudaria para sempre sua relação com os deuses e especialmente com Zeus. Zeus havia proibido os mortais de possuir o fogo, pois sabia que ele simbolizava poder e autonomia. Sem o fogo, os humanos permaneceriam dependentes dos deuses, incapazes de desafiar sua supremacia. Mas Prometeu não podia aceitar essa injustiça. Para ele, o fogo era mais do que uma ferramenta, era uma metáfora para o conhecimento, a criatividade e o progresso. E assim, Prometeu começou a planejar o que seria seu maior ato de rebeldia. Ele estava disposto a desafiar o próprio rei dos deuses para dar aos mortais aquilo que eles precisavam para evoluir. Sua compaixão pelos humanos era tão grande que ele arriscaria tudo para ajudá-los a alcançar seu potencial. O momento decisivo chegou quando Prometeu, determinado a dar aos humanos aquilo que eles mais precisavam, tomou uma decisão arriscada. Ele iria roubar o fogo dos deuses. Sabia que esse ato poderia trazer consequências devastadoras, mas seu amor pela humanidade e sua visão de um futuro melhor superavam qualquer medo. Zeus, o senhor dos deuses, havia reservado o fogo para si, acreditando que, sem ele, os humanos permaneceriam subjugados, incapazes de questionar a ordem divina. Mas Prometeu acreditava que o fogo não deveria ser uma arma de opressão, e sim uma chama de esperança para os mortais. Prometeu desceu ao Monte Olimpo, onde os deuses estavam reunidos, e, de forma astuta, furtou uma faísca da chama sagrada que queimava no altar de Zeus. Ele a escondeu em um funil de junco e, com a mesma destreza que havia usado para moldar os humanos, correu até a terra dos mortais, onde, pela primeira vez, acendeu uma fogueira. O brilho do fogo iluminou as escuras e geladas cavernas dos humanos, aquecendo-os e dando-lhes a capacidade de cozinhar, forjar ferramentas e, acima de tudo, criar. Esse ato de bravura, no entanto, não passou despercebido por Zeus. Quando o rei dos deuses soube do roubo, sua ira foi imensa. O fogo não era apenas um elemento físico, mas um símbolo do poder divino, e Prometeu havia ousado violar esse tabu sagrado. Ele sabia que esse ato não poderia ser ignorado, mas também reconhecia a importância do fogo para os humanos. Por isso, o castigo de Prometeu seria tão exemplar quanto cruel. O roubo do fogo não só alterou o destino dos humanos, mas também marcou o início de um confronto irreversível entre Prometeu e Zeus. O Titã havia dado aos mortais o que eles mais precisavam para avançar, mas em troca, ele enfrentaria a fúria divina. A partir deste momento, sua jornada se tornaria uma história de sacrifício, resistência e redenção. Zeus, furioso com a ousadia de Prometeu, não poderia permitir que um titã desafiasse sua autoridade e desrespeitasse sua ordem divina. A punição seria cruel e pública, um exemplo para qualquer ser que ousasse seguir o caminho da rebeldia. Prometeu, que havia dado aos mortais a luz do fogo, agora enfrentaria uma escuridão eterna, o castigo divino que o faria sofrer de uma forma inimaginável. Zeus ordenou que Prometeu fosse preso nas remotas montanhas do Cáucaso, onde ficaria acorrentado para sempre, longe dos olhares dos mortais. Mas o castigo não pararia por aí. Todos os dias, uma águia, símbolo de Zeus, viria devorar o fígado de Prometeu. A cada noite, o fígado se regenerava, mas, no dia seguinte, a dor era revivida, num ciclo interminável de sofrimento. Esse castigo foi pensado para ser não apenas físico, mas psicológico. Prometeu estava condenado a um sofrimento perpétuo, sem fim à vista, e sua dor se tornaria um reflexo de sua desobediência e de seu sacrifício.
No entanto, em meio ao tormento, havia algo profundamente simbólico. O Titã jamais cederia à dor, e sua determinação, mesmo enquanto seu corpo se regenerava, representava a força do espírito humano. Enquanto isso, os mortais começaram a perceber a verdadeira magnitude do sacrifício de Prometeu. Ele não apenas roubara o fogo por eles, mas agora estava pagando o preço mais alto possível. E ainda assim, sua coragem e seu altruísmo permaneceram inabaláveis. Zeus acreditava que Prometeu, assim como os mortais, deveria ser punido por sua desobediência. Mas, paradoxalmente, essa punição implacável apenas tornava o Titã mais significativo, um mártir eterno pela causa da humanidade. O que muitos não sabiam era que o fim do sofrimento de Prometeu estava mais perto do que imaginavam, pois outro herói estava prestes a entrar em cena. Enquanto Prometeu sofria nas montanhas do Cáucaso, um novo herói surgia no horizonte: Hércules. Filho de Zeus e da mortal Alquimena, Hércules era um semideus conhecido por sua força imbatível e coragem inquebrantável. Sua jornada estava repleta de feitos heróicos, mas, entre as muitas tarefas que ele enfrentou, uma das mais significativas seria a de libertar Prometeu, o Titã que desafiara Zeus por um bem maior. A missão de Hércules foi dada a ele durante seus famosos 12 trabalhos, uma série de provas quase impossíveis, impostas por Euristeu, o rei de Tirinto. Entre essas provas está a tarefa de matar a águia, que atormentava Prometeu, um animal enviado por Zeus para garantir que o Titã jamais tivesse alívio de seu sofrimento. Hércules, com sua força extraordinária, sabia que seu destino e o de Prometeu estavam entrelaçados. Ao chegar ao Cáucaso, Hércules encontrou Prometeu acorrentado e preso em um tormento perpétuo. A águia, símbolo da ira divina, atacava incansavelmente, mas o herói não hesitou. Com um golpe certeiro de seu arco e flecha, Hércules matou a águia, rompendo o ciclo de dor que afligia Prometeu. Mas embora a águia tivesse sido derrotada, a verdadeira missão de Hércules estava apenas começando. Para liberar o Titã, era necessário quebrar as correntes que o prendiam. Com sua força sobrenatural, Hércules conseguiu romper as correntes que prendiam Prometeu, libertando-o finalmente do castigo que Zeus havia imposto. No entanto, o preço da liberdade não era simples. Embora Prometeu tenha sido libertado, Zeus não perdoaria tão facilmente o Titã. A libertação de Prometeu não marcou o fim de sua relação com os deuses, nem mesmo com Zeus. Embora o Titã estivesse livre fisicamente, as repercussões de sua rebeldia continuavam a ressoar no panteão dos deuses. Mas, no coração de Prometeu, havia algo mais importante: a vitória simbólica de sua coragem e de sua dedicação à humanidade. Ele finalmente havia alcançado uma forma de liberdade, mas a verdadeira lição de sua história só estava começando a ser compreendida. A história de Prometeu vai muito além de um simples mito de sofrimento e vingança. Ela nos oferece profundas lições sobre sacrifício, rebeldia e a busca pela liberdade, conceitos que ressoam até os dias de hoje. Prometeu não foi apenas um titã, ele foi o arquétipo do herói que se levanta contra um poder superior por um bem maior. Sua rebeldia não foi um simples ato de desafio, mas uma escolha consciente de colocar o bem da humanidade acima de sua própria segurança e conforto. O sacrifício de Prometeu é a essência do altruísmo. Ele arriscou sua liberdade e sua vida por um propósito nobre: dar aos mortais a chance de se levantar, de evoluir e de conquistar seu próprio destino. Em um mundo governado por deuses implacáveis, onde os mortais eram vistos como seres inferiores e dispensáveis, Prometeu foi o único que enxergou o potencial humano. Ele não os tratou como simples servos, mas como seres com a capacidade de criar.
inovar e prosperar. Esse é o primeiro grande ensinamento que a história nos oferece. O sacrifício por um bem maior, por uma causa justa, é muitas vezes o caminho mais difícil, mas também o mais significativo. A rebeldia de Prometeu é outro tema central em sua lenda. Em um mundo onde a ordem divina parecia ser incontestável, Prometeu ousou desafiar Zeus. Seu ato de roubar o fogo foi, em muitos aspectos, uma revolução. Ele não apenas desafiou uma autoridade absoluta, mas também questionou o sistema que mantinha os mortais na escuridão, sem poder ou conhecimento. Ao dar o fogo aos humanos, ele os empoderou, permitindo-lhes não apenas sobreviver, mas avançar e evoluir. Em tempos modernos, esse espírito de rebeldia ainda ressoa nas lutas por justiça, igualdade e liberdade, quando indivíduos e grupos se levantam contra sistemas opressores para garantir o direito à autodeterminação. Por fim, a história de Prometeu nos ensina sobre a busca pela liberdade. Sua libertação pelas mãos de Hércules não é apenas uma vitória física, mas uma metáfora para a eterna luta pela autonomia e pela liberdade de viver, sem as amarras do poder opressor. Prometeu simboliza aqueles que, apesar do sofrimento e das adversidades, nunca perdem a esperança de um futuro melhor. Ele nos lembra que a liberdade não é um presente dado por outros, mas algo que deve ser conquistado, muitas vezes, por meio de sacrifícios imensos. Em resumo, Prometeu não é apenas um herói da mitologia grega, mas um símbolo atemporal da luta pelo bem maior, pela justiça e pela liberdade. Sua história nos desafia a questionar as autoridades em nossa própria vida, a refletir sobre o que estamos dispostos a sacrificar por nossos ideais e a nunca perder a esperança de que, apesar das dificuldades, sempre há um caminho para a liberdade e o progresso. Essa reflexão sobre Prometeu nos conduz à conclusão da sua lenda e ao impacto duradouro que ele teve, não apenas na mitologia grega, mas na maneira como entendemos os conceitos de poder, justiça e humanidade até hoje. A jornada de Prometeu nos lembra que, por mais doloroso que seja o sacrifício, a coragem de desafiar a opressão em nome de algo maior pode acender a chama da transformação. Ele é, até hoje, um símbolo da resistência humana, nos inspirando a nunca desistir de nossas crenças e a lutar pela liberdade. Agora, quero saber, o que você acha do sacrifício de Prometeu? Você se inspiraria a desafiar as regras por uma causa maior? Deixe sua opinião nos comentários. E não perca o próximo vídeo, onde exploraremos mais mitos fascinantes e as lições que eles ainda têm a nos ensinar. Até lá!